Graça e paz, meu querido, chegamos a Provérbios 6. Olha, ele começa com frases instigantes, né? Ele começa dizendo: meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Você já pensou nisso? Olha que preocupação de Deus. Preocupação dessas situações ao qual muitas vezes pessoas se comprometem com o outro por coisas tolas, simplesmente para ajudar, e se esquece de avaliar, né, o perigo de ser fiador e assumir um compromisso com o outro. E é interessante que ele disse: olha, livre-se. Ele diz assim: agora, meu filho, faça o seguinte para livrar-se. Você caiu nas mãos dessa pessoa, vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Como se eu fosse lá e disse assim: meu irmão, olha, paga aí as coisas, me ajude. Não fique assim. Olha, quantas pessoas a gente não conhece que emprestou um cartão de crédito, que emprestou um cheque, que emprestou o nome e que emprestou tantas coisas e de repente não consegue, porque além de não conseguir pagar o compromisso do outro, gerou uma destruição no relacionamento. Então, quando você for fazer algo que vai ser avalista de alguém, você tem que fazer sabendo que se aquela pessoa não tiver como pagar, você tem como pagar. Você, quando se compromete, você se compromete com o seu. Não é só a condição da amizade, não, é a condição de poder pagar. Porque quando você assina ali, você está dizendo: se ela não pagar, eu pagarei por ela. Você entende isso? E esse é o compromisso que você... Eu não estou tentando gerar no seu coração assim: nunca mais faça isso, porque infelizmente no nosso mercado, a gente às vezes precisa, vai alugar uma casa, precisa de um fiador, vai fazer alguma coisa, precisa de um fiador, alguma coisa desse tipo. Eu espero que você não precise, porque também, se você fizer dentro das suas possibilidades, você não vai precisar pedir a ninguém que seja o seu fiador. Então tome cuidado, não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz assim: se você ficou por fiador do seu próximo, você se comprometeu com alguém. Então cuidado, livre-se. E ele, logo em seguida, ele começa a dizer assim: olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele está fazendo um alerta também. Você que não gosta de trabalhar, você gosta de ser oportunista, buscar nos outros a resposta para aquilo ao qual você tem que buscar. Sabe aqueles que gostam de se balançar na rede e me dá isso, me dá aquilo, não gosta de se movimentar? Deus diz de uma forma muito clara: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, e observe os caminhos dela e seja sábio. Aprenda com ela, presta atenção, aprenda, olhe. Então Deus está gerando, através desse texto, um exercício no meio do seu coração, da gente olhar para as pessoas que trabalham, que se preparam, que geram estratégia, que administram bem as situações. Então olhe para essas pessoas, busque ver nela o que é que elas fazem. Lembra de José do Egito? O que foi que o José do Egito fez? Ele foi estratégico. Por isso o faraó colocou ele no lugar administrando todas as coisas. Mas quem era que estava com com José? Deus. Em todo o tempo você vê, e Deus estava com José. E Deus estava com José. Não é só a parte de entendimento e conhecimento humano, não. Você precisa de Deus em todo o tempo da sua vida. Nós precisamos de Deus. E Moisés, ele precisou de Deus para gerir aquele povo. Diz que era mais de 600 mil, né? Já pensou um homem? Então, Deus, ele traz sobre nós uma gestão de vitória. E eu acho lindo, porque José do Egito, ele soube administrar bem na abundância e na escassez. A gente não nasceu para ser preguiçoso, tanto é que Jesus disse que ele e o Pai trabalham até hoje. Então, vamos observar, porque o trabalho dignifica todo ser humano. E eu acho interessante que, né, essa coisa de não trabalhar, de ser preguiçoso, vai gerar consequências. Olha no verso 9: ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando te levantará do sono?
um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado, perverso e vil, e que anda com a iniquidade da boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, está sempre planejando o mal e semeando a discórdia. Então, queridos, o preguiçoso vai ter sempre esse contexto. Por isso vai ter sempre destruição na sua vida. E essa destruição, como diz a palavra, virá de forma repentina. E no momento ficará totalmente arruinado. Isso é um alerta. Porque aquele que semeia preguiça está semeando mal para a vida dele, está semeando coisas ruins para a vida dele. E aí ele entra numa situação muito interessante, que ele vai fazer um alerta no 16 e no 17, que é muito conhecido. O que é que ele vai dizer? 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta, abomina: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia discórdia entre os irmãos. Olha que coisa terrível. Então, 6 coisas o Senhor odeia. E essas 6 a gente poderia ver. O orgulho, né? O orgulhoso. Vamos ver aqui em Provérbios 29, verso 23, o que é que a palavra de Deus diz. Diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Olha aí, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. A palavra de Deus é muito clara quando diz que os humildes serão honrados pelo Senhor e os arrogantes serão destruídos pelo Senhor. Deus abomina ao orgulhoso. Então, isso é algo que a gente começa a aprender. Olhe para você. O segundo, ele diz que, né, de uma forma muito clara, com relação à mentira. Vamos ver aqui, João 8, 44. O que é que ele vai dizer? Olha aqui. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e quem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Então a gente vê aqui, ele fala dos olhos cheios de orgulho na língua mentirosa. Isso está lá em João 8,44. Mas ele também vai dizer o quê? Aqueles que têm nas mãos derramam sangue assassino. O que é isso? Assassino de vidas. Pessoas que matam as outras. Então Deus, ele odeia quem tem essa prática. O que é que está lá em Êxodo, capítulo de número 20, o verso 13, no mandamento: não matarás. Então eu começo a ver que o orgulho nos afasta de Deus, a mentira nos afasta de Deus, o assassino nos afasta de Deus, mas também ele fala o quê? O perverso, coração que faz planos perversos, a perversão. O que é a perversão? Provérbios, né? A gente vai ler lá em Provérbios 11, no verso 22, olha o que é que diz. Provérbios... aqui, deixa eu abrir aqui, para que a gente possa entender. Provérbios 11, 20, que vai dizer assim: o Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Olha aí, os perversos de coração, aquelas pessoas que têm uma tendência de perversão, de fazer as coisas contrárias à vontade de Deus, contrária ao amor poderoso desse Deus. Olha, né? O Senhor detesta os perversos de coração, mas ele também vai falar sobre os maldosos, pés que se apressam para fazer o mal. As pessoas maldosas, a gente pode ver em Tessalonicenses capítulo 5, o verso de número 22, afaste-se de toda a forma do mal. Então, o maldoso, ele se
a fé, ou se ele se apresenta diante do mal, ele fica junto do diabo, de Satanás. Então eu e você precisamos nos afastar de toda forma do mal. E o falso testemunho que está lá em Êxodos 20, né, que também é algo que está nos mandamentos, que diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Então eu e você, meu irmão, precisamos entender o orgulho, a mentira, o assassinato, perversão, os maldosos e o falso testemunho. Deus, ele odeia, e ele gostou e trouxe de dizer assim: eu preciso deixar isso firmado para que vocês entendam. Então esse texto do sábio Salomão, ele traz para a minha vida e para a sua, fica muito claro. Deus, ele é contra os orgulhosos, ele é contra os mentirosos, ele é contra os assassinos, os perversos e os falsos. Ele odeia tudo isso, mas ele abomina aqueles que, olha que coisa interessante, que ele diz assim: aqueles que semeiam discórdia entre os irmãos, semear discórdia entre as pessoas. Olha que coisa terrível. Deus, ele abomina. Olha, Provérbios 26, o verso de número 20, que diz assim: sem lei a fogueira se apaga, sem caluniador morre a contenda. Então, queridos, eu queria ser bem sério nesse assunto. Há dentro, não só no mundo, mas dentro da igreja, muitas pessoas que geram conflitos entre os irmãos. São pessoas que semeiam a discórdia. Isso Deus abomina, Deus rejeita. Você já se pegou assim? O fofoqueiro acha que não é nada demais. Sabe aquele leve e traz fofoca? Deus está dizendo aqui: essa pessoa eu a rejeito, eu abomino, ela não serve para o reino, ela está fora. Sabe aquela pessoa que vai trazer contenda, quer ver briga, quer ver o circo pega fogo? É exatamente o que a palavra de Deus traz para os nossos corações, e de uma forma muito clara ele diz assim: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. E ele encerra dando uma direção de vida abundante para as nossas vidas, e ao mesmo tempo dizendo: tenha cuidado. E aqui ele fala mais uma vez do adultério, e a gente vai ver a partir do verso 32, quando ele diz: quem comete o adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido, e ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Então, fuja, meu irmão, do adultério, tanto do adultério da carne, do físico, como do adultério espiritual. O que é o adultério espiritual? É quando você trai Deus com outros deuses. Quando você vai buscar outros deuses para satisfazer o seu prazer espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, nem se envolva com o adultério do nosso físico, nem com o adultério espiritual. E também agora, com o adultério virtual, que é o adultério das emoções. Pessoas que usam as redes sociais e acham que através dessas conversas com mulheres e homens, você não está adulterando. A palavra de Deus, Jesus disse que aquele que pensa no outro com desejo, ele já adulterou. Que Deus te abençoe. Essas palavras não é para gerar medo no seu coração. Essas palavras, o Salomão, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, para trazer vida e vida em abundância para as nossas vidas. Dá um like, envia para outras pessoas, inscreve-se no nosso canal. Deus te abençoe.